Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, como a maioria de vocês que sempre nos acompanham já sabem. Estou de volta para mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. No último episódio nós vimos Deuteronômio, capítulo 29, parte 3. Foi o último episódio do capítulo 29. Hoje vamos meditar um pouquinho no capítulo 30. Vamos lá, capítulo 30, parte 1, vai até a parte 3 também, se eu não me engano, esse capítulo. O livro de Deuteronômio vai até o capítulo 34 e depois nós vamos lá para o Novo Testamento meditar em Atos dos Apóstolos. Vai ser uma jornada joia demais. Hoje, capítulo 30, parte 1, episódio de número 762, nona temporada. Satisfação imensa ter você aí com a gente, que legal. Você que sempre está por aqui, Deus abençoe grandemente sua vida. Aqueles que estão chegando agora, sempre tem gente nova por aí, que Deus abençoe grandemente. Esse podcast já foi acessado por cerca de 33 países, nos 5 continentes, e tem sido muito joia saber que a palavra de Deus ela está sendo espalhada, o seu reino expandido, o nome de Jesus glorificado. Isso é joia demais. Hoje vamos falar da restauração de Israel, versículo 1 ao 10 do capítulo 30. Eu convido você para você ler o texto bíblico e depois vir para cá com senso crítico, com coração calmo, em oração, meditando comigo para a gente poder entender todo o contexto, o texto, a história, a hermenêutica, a exegese do texto bíblico, essa interpretação histórico-gramatical que fazemos aqui, dentro de um contexto fidedigno ao que as Escrituras quer dizer, ao seu tempo, à sua mensagem, tudo isso dentro de uma visão cristológica também, sempre apontando para Cristo, porque é isso que o Antigo Testamento faz. Sempre leia o Antigo Testamento apontando para Cristo. Existe um contexto histórico que a gente medita bastante aqui, muitas coisas importantes do estabelecimento da nação de Israel, existem muitas coisas relacionadas ao judaísmo, existem muitas coisas também relacionadas ao cristianismo, mas a maioria dos princípios ainda são aplicáveis hoje, mas existem muitas coisas que são sombras do Novo Testamento. E tudo isso a gente vai vendo aqui no livro do Antigo, no livro do Novo. Você que sempre nos acompanha, nós temos se aprofundado bastante no texto bíblico. Aqui a gente não gosta do raso, a gente gosta de mergulhar fundo. Nunca vamos entender a mente de Deus, ela está muito além de nossa compreensão, sabedoria, inteligência ou de nossa pretensa teologia. Ela não traz resposta para tudo, é ilusão acreditar nisso, mas enfim, nós podemos se encher da palavra de Deus e deixar que ela nos regenere, nos transforme e nos purifique. Chega de introdução, ela não pode ficar muito longa para que o episódio do podcast não fique também muito grande. Estes versículos aqui diante de nós, eles parecem ensinar que se Israel, não apenas se Israel se arrepender, a misericórdia o aguarda, mas que Israel se arrependerá, a palavra é profética, que um dia de arrependimento está ordenado para ele. Um dia em que o véu, que há tanto tempo permanece sobre o coração dos judeus, será retirado. E a nação lamentará por aquele a quem transpassou e rejeitou por tanto tempo. Zacarias capítulo 12, versículo 9 ao 14, tem essa profecia. Em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 33, vemos isso explicado. Na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 a 16, vemos uma concordância bíblica a tudo isso. E o resultado será a incorporação do povo israelita ao reino de Cristo. Existem muitas promessas em relação a isso.
com uma possível restauração da terra que lhes foi dada como possessão nacional e bênçãos temporais e espirituais, além daquelas concedidas a seus pais. Versículo 5. Em um sentido mais amplo, esse texto, essa passagem nos ensina que na conversão do homem e o pecador, não Deus, é o pecador e não Deus quem muda. Deus não muda. Israel é salvo finalmente não por qualquer rebaixamento do padrão de santidade divino, não, ou por qualquer mudança nas exigências de Deus, ou pela descoberta de qualquer novo e mais fácil modo de vida do que o originalmente provido, mas por Israel se converter ao modo de pensar de Deus e fazer no final o que Deus ordenou que se fizesse no início. Versículo 2. Depois de todas as suas experiências dolorosas, o povo é levado a isto, que deve submeter-se a fazer o que lhe foi dito no início que deveria fazer. É sempre assim. Não pode haver mudança da parte de Deus. Se o pecador deve ser salvo, é ele quem deve abandonar seus pensamentos e seus caminhos. Isaías 55, 7. Ele deve fazer finalmente o que agora sente que não tem a menor inclinação para fazer. O que com o passar dos anos ele está se tornando cada vez menos inclinado a pensar. É na terra distante, quebrada e dispersa que Israel, como filho pródigo, Lucas 15, 14 ao 19, se lembra da casa do pai. Não é esta a razão pela qual Deus às vezes deixa um pecador comer do fruto de seus próprios desígnios, para que ele possa provar a dureza de tais caminhos, a amargura, o vazio, a insatisfação essencial de uma vida de maldade e assim mesmo, que por métodos não mais brandos, ser trazido de volta aos caminhos da retidão. As penalidades que acompanham o pecado são, embora retributivas, também designadas neste mundo para a correção do pecador. Oséias capítulo 2, versículo 6 ao 23, Oséias capítulo 14. No momento em que o pecador retorna, Deus está pronto para perdoá-lo. Não devemos, de fato, meus queridos, postergar as misericórdias de Deus, como se esta esperasse o retorno voluntário do pecador como condição para lhe demonstrar qualquer bondade. A ação graciosa de Deus, ela precede a conversão, guiando, atraindo, iluminando, auxiliando. E é essa ação graciosa que leva à conversão, isso é, por si só, uma garantia de que quando a conversão vier, aquele que assim nos atraiu a si, não nos dirá não. Ele não nos dirá essa palavra não. Mas nós temos garantias expressas, apoiadas por numerosos exemplos, inclusive referências bíblicas, de que aquele que vier de modo algum será rejeitado. Salmos 32:5, João 6:37, ou na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Versículo 3 aqui do texto onde a gente medita, diz que perdão com reversão da sentença da rejeição. A redenção da escravidão, versículos 3 e 4, similar a Colossenses 1:13. A restauração da herança, versículo 5 e Efésios 1:14. Um novo coração e espírito, versículo 6. Libertação dos inimigos, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Bênçãos incalculáveis, versículo 9 aqui, e Efésios 1:3. Existe a disciplina divina que é fundada em um princípio conhecido, meus queridos. A ira humana, ela é frequentemente uma paixão incontrolável. A ira de Deus é dirigida não tanto contra o homem, mas sim contra o seu pecado. A ira de Deus é a atuação de um princípio sólido, parte de sua justiça. Portanto, meus queridos, assim que o castigo ele produz o efeito pretendido, ele cessa.
No instante em que o filho rebelde se volta para o pai se volta para o filho. O arrependimento muitas vezes surge da amarga experiência de problemas. A desobediência ela traz degradação e Moisés previu que os eleitos de Deus se tornariam, por causa de seus pecados, cativos em terra estrangeira. Nenhum castigo seria mais ofensivo ao seu orgulho. A sua fama de conquistadores se espalharia por toda parte. Ser esmagado, acorrentado e exilado era uma humilhação indizível ou inenarrável, aqueles que gostam dessa palavra difícil. Tal degradação é o fruto inato do pecado. A maldição seria sentida ainda mais como um contraste com a bênção anterior. O menino lavrador não lamenta sua sorte, mas para um príncipe ser amarrado a um arado seria uma dor excruciante. Assim o menino pródigo na parábola foi tocado pela lembrança de fartura anterior. A impressão ela seria aprofundada pela lembrança de que essa miséria havia sido prevista. E evidentemente não se tratava de um acontecimento casual. Eles mesmos haviam causado o desastre. Não podiam atribuir a culpa a ninguém a não ser a sua própria insensatez. A menos que a natureza moral esteja completamente morta, tais experiências frequentemente levam à reflexão, à tristeza, ao arrependimento. E o arrependimento, ele só é arrependimento quando inclui uma reforma prática. O arrependimento que se consome em tristeza ociosa e não gera atitude de mudança de vida é falso. É uma falsificação. O verdadeiro arrependimento, ele exige a decisão instantânea de refazer os passos em falso. A escuridão havia chegado ao se afastar do sol. Agora o homem arrependido se volta totalmente para ela. Ele não espera que os outros ajam. Ele não será dissuadido pela indiferença alheia ou pelo ridículo barulhento. Ele tem mais medo da ira de Deus do que da mesquinha raiva do homem. Não é apenas uma parada no caminho descendente, mas uma virada de costas. Ele retorna ao Senhor e agora ele ouve docilmente a sua voz. Ele se esforça honestamente para praticar toda a vontade do Pai. Senhor, o que queres que eu faça? É a sua oração diária. Todo o seu coração se entrega ao arrependimento. Reparar as loucuras do passado, esta é a sua obra especial. Tão fervoroso ele é em sua nova vida, tão marcante é a mudança e tão benévola é sua personalidade, que seus filhos sentem a impressão e são contagiados pelo bendito contágio. Assim como antes sua influência sobre a família era nefasta, agora ela se torna um sol primaveril, como a fragrância das flores mais doces. O arrependimento garante então a reversão da maldição. Assim que os homens retornam a Deus, Deus retorna a eles. Não importa quão longe a maldição tenha surtido efeito, não importa quão longe a separação tenha prosseguido, não importa a que extremo de infortúnio os rebeldes tenham sido levados, de lá Jeová os reunirá. A reconciliação será completa. A onipotência se derramará em bênçãos. Por mais severa que seja a geada do inverno, o sol de verão a derreterá. Aquele que criou o universo do nada pode reverter todas as rodas, as ondas de adversidade. E das ruínas, reconstruir uma cidade gloriosa. Assim como o pecado é a única fonte de desordem interna e externa, o arrependimento é a extinção da causa da desordem. Se Deus tomar a iniciativa de restaurar a paz ao seu povo, toda oposição será em vão. A coisa está feita. O arrependimento ele leva à renovação inteira da natureza do homem.
o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Esforços honestos por uma vida justa nos mostram um coração corrupto, um coração propenso a amar o mal. O homem que começa a orar por perdão, ele logo aprende a orar por pureza. Nada satisfará a mente quando divinamente iluminada, a menos que a regeneração seja completa. O judeu arrependido, ele descobriu que a circuncisão da carne não surtiu efeito algum para dissuadir o pecado. E agora ele percebe que a circuncisão do coração é a única salvaguarda real. Mais tarde, essa mudança interior ela foi retratada com mais clareza. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Com o mesmo propósito, Jesus prometeu: se guardardes os meus mandamentos, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. O arrependimento nos homens, ele desperta a mais pura alegria em Deus. O Senhor se alegrará outra vez por ti, para o teu bem. E assim afirmou o próprio Jesus: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por razões que não podemos compreender, o bem-estar do homem é uma questão do mais vivo interesse para Deus. A união da natureza e do interesse entre o homem e Deus é íntima. Grande é a sua glória em nossa salvação. Levar todos os seus propósitos e empreendimentos a um resultado bem-sucedido é fonte da mais elevada alegria para Deus. Ele se alegrará por nós com cânticos. A alegria de Jeová pela plenitude e beleza da criação foi grande. 100 vezes maior será a sua alegria pelo sucesso final da redenção. O Messias verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Observe ainda como a lei, com toda a sua aparente complexidade e volume, se resolve nas mãos de Moisés em um único mandamento, versículo 11. E é isso que torna a lei simples, assim como é a simplicidade do Evangelho que reduz todas as obras de Deus à única obra de crer naquele que ele enviou. João 6,29. Em meio à multiplicidade de mandamentos, havia apenas um mandamento real de amar o Senhor, seu Deus, Deuteronômio 6,4, Deuteronômio 10,12, versículo 6, versículo 10, versículo 16, versículo 20. No amor está implícita a fé. O conhecimento e a crença no amor que Deus nos tem. O amor é a resposta da fé à revelação que Deus faz de si mesmo ao homem. A fé é, portanto, a condição da justificação, da aceitação na obediência, da capacidade de prestar obediência. Que outra esperança a gente tem? Que outra esperança resta ao homem se não voltar para o Deus que nunca se afastou dele? Até quando o pecador tentará consertar sua vida sem antes permitir que Deus transforme seu coração? Primeiro o interior, e aí o exterior irá refletir toda essa mudança interior. Tentar fazer sem ser primeiro alguém, uma nova criatura em Cristo, é impossível. Vem orar comigo, meu querido, minha querida ouvinte. Olha, Deus está tocando vidas neste momento, seja que horário for, que você está ouvindo esse trabalho, onde quer que você esteja, no ônibus, no carro, no trabalho, no hospital, dentro de um presídio, num lugar distante, numa caminhada, numa corrida, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito de Deus irá tocar você agora, pelo poder da palavra de Deus. Senhor Deus, Pai de misericórdias, nós te louvamos, porque mesmo quando nos desviamos, a tua graça nos persegue com amor e paciência.
Ensina-nos a não apenas lamentar o pecado, mas a voltar verdadeiramente ao teu caminho. Transforma nosso coração, Deus, renova nossa mente. Que o arrependimento não seja apenas um sentimento, mas um passo real em direção a Ti. E que em nossa volta encontremos Teu abraço, Teu perdão e Tua alegria sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta em breve no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus nesse capítulo 30, tá bom? Estaremos em breve juntinhos de novo. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.